Ei, você já ouviu falar de práticas baseadas em evidências? Eu julgo ser um dos assuntos mais importantes atualmente para lutarmos pelo progresso social e pelo bem-estar das pessoas. Para saber mais sobre isso, fique comigo no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Vitor, sou graduando de Filosofia da UFOP e pesquisador do Grupo SAMB de Saúde Mental Baseada em Evidências. Peço já que se você gosta de filosofia, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Para entender o que são práticas baseadas em evidências, vamos conversar um pouquinho antes sobre a história da medicina. A medicina como campo de estudos tem seu fundamento no século IV a.C., com muita influência de um cara chamado Hipócrates, que é considerado como o pai da medicina. Em suas obras, ele basicamente discutia maneiras que nós teríamos de tratar diversas doenças comuns naquela época, e também tentar explicar a natureza das doenças e etc. Ele também é atribuído como autor do juramento, a qual afirmava que o médico sempre deve se preocupar com o bem-estar do paciente e afastar o máximo possível a dor. Pois bem, por mais interessante que tenham sido as ideias do Hipócrates, o resultado prático foi bem diferente. David Woolton, em seu livro Má Medicina, Médicos Fazendo Mal desde Hipócrates, aponta que, até 1985, a medicina fazia mais mal do que bem para as pessoas. Se você ficasse doente até o século XIX, a melhor coisa que você poderia fazer para sua saúde era ficar em casa e esperar melhorar. Porque se você fosse para o médico, as chances que você teria de piorar eram muito maiores. Isso porque, por mais que os médicos tivessem boas intenções, os tratamentos utilizados eram pseudociência pura. Por séculos, as ideias do Hipócrates vigoraram sem que nós tivéssemos boas evidências delas. E a sua autoridade histórica era mais importante do que ter provas mais robustas de suas alegações. Por cerca de 2000 anos, o principal tratamento ofertado pelos médicos era o derramamento de sangue, em que se abria a veia no braço de um paciente com uma faca especial chamada lanceta, com a intenção de curá-lo de diversas doenças. Só que isso, além de não curar, fazia piorar, porque o enfraquecia e muitas vezes até o matava. Não só isso, hospitais no século XIX costumeiramente matavam mães no parto por disseminarem de forma involuntária infecções de mãe para mãe. Curiosamente, as mães estavam mais seguras em séculos anteriores quando eram cuidadas por parteiras com formação informal. Ou seja, boa parte da medicina era uma irresponsabilidade completa, uma vergonha. Isso mostrava que não bastava a boa vontade e querer bem para o paciente para tratar as pessoas, pois faltava algo fundamental: ter boas provas de que, de fato, o tratamento que eu estou realizando realmente fará bem para o paciente. É impossível eu querer tratar responsavelmente da saúde de alguém se eu não tiver boas provas de que o tratamento que eu estou realizando de fato fará bem para ele. Com isso, a autoridade de Hipócrates foi sendo questionada aos poucos e foi abrindo lugar para novas formas de intervenções e teorias que foram abandonando a ideia de seguir as tradições e focando mais em apresentar melhores evidências sobre as suas técnicas. Aqui não quero me alongar, mas é com base nesse espírito que surge a medicina baseada em evidências, MBE, que mais tarde culminará nas práticas baseadas em evidências, PBE. Segundo Chad Yates, um dos primeiros proponentes oficiais da MBE foi Art Cochrane, apesar de ter muita gente antes dele defendendo ideias do tipo. Ele foi um epidemiologista que escreveu o livro Efetividade e Eficácia, reflexões aleatórias sobre serviços de saúde, em 1972. O livro dele falava sobre a importância de testar adequadamente as estratégias e cuidados de saúde e foi fundamental para intervenções baseadas em evidências. A ideia central da MBE e da PBE são a mesma, apesar de uma aplicar estritamente à medicina e a outra para diversas áreas profissionais. Dessa ramificação também vai sair a psicologia baseada em evidências, pedagogia baseada em evidências, a nutrição, entre outras. Mas bora lá para a definição. Práticas baseadas em evidências é a aplicação das melhores evidências disponíveis na atividade profissional. E isso ocorre quando há uma integração entre as melhores evidências científicas disponíveis, a perícia profissional e os valores e culturas do sujeito. Eu vou explicar cada um desses termos. Para compreender o que seria a melhor evidência científica disponível, precisamos compreender primeiro o conceito de evidência.
Evidência é seja lá o que for que aumente a probabilidade de uma hipótese ser verdadeira ou falsa. Quanto mais ela aumenta essa probabilidade, mais ela se torna uma boa evidência. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu saio da minha casa e quando eu volto, percebo que os imóveis foram todos roubados. E eu fico pasme com isso, vou lá nos meus vizinhos e tento descobrir o que aconteceu. E acabo recebendo o relato de que eles viram o João, que é um conhecido, entrando na minha casa e levando os imóveis. Estava de noite, né? Eles viram de longe, mas acabaram intuindo isso. Então, eu passo a ter a evidência de que João me roubou com base no relato dos meus vizinhos. Por outro lado, imagine que minha casa tenha câmeras de segurança e que elas tenham captado toda a cena. E nas câmeras dá para ver de forma nítida que não foi o João que me roubou, mas sim uma pessoa desconhecida. Então, agora eu passo a ter uma evidência de que João não me roubou, mas com base nas minhas câmeras de segurança. Perceba que, apesar de ambas serem evidências sobre o roubo, as câmeras de segurança me fornecem uma evidência melhor do que o relato dos meus vizinhos, pois as chances que eu tenho de estar enganado me baseando nelas são menores. Na medida em que eu faço mais investigações, vou descobrindo coisas que vão aumentando ou diminuindo a probabilidade dessa hipótese. Tudo isso eu chamo de evidências. Do mesmo modo, cientistas tentam investigar a realidade e obter achados que confirmam ou desconfirmam determinadas hipóteses. Todos os resultados extraídos de forma adequada nós chamamos de evidências. E claro, algumas vão ser mais fortes do que outras. Por exemplo, um relato de caso é uma evidência mais fraca do que um ensaio clínico randomizado, que por sua vez é mais fraco do que uma meta-análise. A ideia da PBE é que o conjunto de técnicas que vão ser adotadas nas atividades profissionais precisam ser definidas depois de uma investigação profunda na literatura científica, tentando analisar o que de fato temos evidência para afirmar que funciona e o que não funciona. E, claro, procurando artigos que tenham realmente boa qualidade. Detalhe, é muito importante dar ênfase para o termo qualidade, pois nem tudo aquilo que é publicado em periódico científico de fato possui qualidade. Muitos artigos de meta-análise são extremamente mal feitos e fazem ser uma evidência muito mais fraca do que um ensaio clínico randomizado bem construído. Por isso, não adianta achar trocentos mil artigos que supostamente confirmariam a eficácia de uma intervenção para dizer que ela está de fato baseada em evidências. É preciso antes avaliar artigo por artigo e saber se a qualidade metodológica realmente é boa, se a pesquisa foi bem conduzida e assim por diante. E também é muito importante comparar com o restante da literatura e saber para onde a balança das evidências estão apontando. Futuramente eu vou fazer um vídeo apenas sobre o conceito de evidência. Já a perícia profissional diz respeito às habilidades e experiência daquele profissional, a forma com que ele aplica seus conhecimentos. A ideia é que não basta ele ter o conhecimento teórico profundo sobre as melhores evidências científicas se ele não souber como de fato aplicar, se ele não tiver boas habilidades que realmente o farão ter uma boa aplicação das melhores evidências. Por exemplo, mesmo que eu saiba quais são as melhores evidências científicas para se fazer uma cirurgia de coração, eu não vou ser um bom médico. Se eu tentar fazer a cirurgia no coração de alguém, provavelmente ela vai morrer, porque eu não tenho a mínima ideia de como faz uma cirurgia. Não adianta ter o conhecimento teórico se eu não souber de fato aplicá-lo. Sendo assim, as melhores evidências científicas disponíveis precisam ser conciliadas com boas técnicas. E a experiência e treinamento profissional nos ajudam a conseguir evoluir para isso. Por fim, valores e culturas são informações sobre o sujeito a qual estou aplicando uma intervenção e que podem ser importantes para o julgamento profissional. Um exemplo do tipo: imagine que eu tenha evidências muito fortes de eficácia a favor de um medicamento à base de pílula. Porém, suponha que meu paciente específico tenha um trauma muito grande com esse tipo de medicação e não consiga se medicar através dela, mas não tenha nenhum problema com medicamento à base de gota. Ora, essa informação adicional pode mudar o meu julgamento profissional sobre qual, nesse caso, medicamento receitar para o meu paciente em função de características específicas dele. E claro, eu vou recomendar, nesse caso, o tratamento de gotas, na medida também em que há boas evidências de eficácia dessa medicação. Mas isso leva a perceber que devemos levar em conta a particularidade das pessoas para saber qual a melhor intervenção para ela.
Quando eu tenho uma integração dessas três coisas, finalmente posso afirmar que o serviço prestado está baseado em evidências. Veja que essas três características remontam à ideia de evidências, só que de tipos diferentes. Eu tenho evidências científicas por um lado, por outro, evidências cotidianas mais habilidades pessoais, e por outro, evidências a respeito do paciente. Isso torna o serviço prestado o melhor que poderia ser ofertado por aquele profissional. E é importante ter em mente que as práticas baseadas em evidências se justificam como um compromisso ético. O maior respeito que eu poderia ter por aquela pessoa que está consumindo meu serviço é dando boas garantias que aquilo que eu estou realizando de fato fará bem para ela. É dando garantias de eficácia. O bem-estar da pessoa deve ser o principal objetivo e aquilo que deve ser prezado. Por isso, é completamente bizarra a acusação de que a PBE seria anti-humanística por estar se fundamentando na ciência e coisas do tipo, sendo que é totalmente o contrário. É justamente por ser o mais importante o bem-estar das pessoas, quando eu não fundamento as minhas técnicas em boas evidências científicas, é aí que eu estou sendo antiético. Justamente porque eu não tenho garantias de que aquilo que eu estou fazendo, de fato, fará bem para ela. E como a gente pôde ver na história da medicina, a maior parte do tempo em que nós não fizemos isso, nós estávamos fazendo mal para as pessoas. Isso também mostra que fazer PBE não é uma mera questão de gosto pessoal, mas sim um compromisso ético de colocar o bem-estar das pessoas acima do lucro, do meu gosto pessoal pela abordagem X, Y, Z, as minhas crenças pessoais e assim por diante. Se é o bem-estar das pessoas que importa, então é um dever ético fazer PBE. Pessoal, vou colocar aqui na descrição do vídeo a tese de doutorado do Jean sobre psicologia baseada em evidências, que vai ser muito interessante para quem se interessa por essa temática. Também vou colocar o livro do Hutton, o artigo sobre história da PBE e todos os outros materiais que eu usei para fundamentar esse vídeo. Ah, pessoal, e já estava esquecendo. O Grupo Samb produziu um e-book excelente chamado Como saber se uma prática é baseada em evidências. Eu recomendo bastante para quem quer se interar sobre esse assunto. Então, fica como material complementar desse vídeo. O link vai estar aí na descrição. Então, ficamos por aqui. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e escreva aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se tem alguma objeção ao que eu falei aqui, se conheciam sobre PBE e qualquer outra coisa que vocês queiram que vou tentar, como eu tenho feito em todos os vídeos, responder a todos. Então é isso, um abraço, até a próxima e valeu!